Fala, rapaziada. Estamos aqui com mais um Papo de Leones. Sejam bem-vindos mais uma vez. Já vou falar já. Segue e compartilha, inscreve no canal, que hoje nós temos mais um convidado especial demais e mais uma referência. Jorginho, vamos para mais uma, meu amigo? Bora pra cima, mais uma. Quinto episódio. A gente começou com o sarrafo alto, a gente não pode abaixar agora, né? E eu vou falar para você, mais uma referência. Agora indo para outra área, estávamos com alguns treinadores e agora mais uma referência na parte física, né? Referência na parte física, eu sempre fui amigo dos preparadores físicos, sempre questionei bastante. Hoje eu trouxe aqui uma referência que nos auxiliou muito na nossa época como atleta, na minha, né, como eu já parei. E hoje como preparador físico também é uma referência. Ele não sabe, mas eu busco bastante vídeos dele lá no YouTube, no Instagram, para poder estudar e aprimorar ainda mais os meus conhecimentos. Thiago Vegete está com a gente aqui hoje, preparador físico da Ponte Preta. Thiago, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Vamos bater um papo aí, ainda mais agora, né? Vocês sendo ex-atleta vai ser bastante interessante. E nós começamos assim sempre perguntando como que é, como que foi, como que era o Thiago à época, terminando a faculdade, sempre pensou, teve algum contato com bola, chegou a pensar em jogar, ou a parte física, vamos dizer assim, a parte de formador, professor, educador físico, como é que foi introduzido na sua vida, como que começou esse sonho que hoje é uma realidade e você se tornou uma referência? Bom, futebol era sonho de criança, acho que igual para todo moleque, né? Comigo não foi diferente, só que eu era ruim de bola, né? Eu até tentei jogar alguma coisinha, mas não passei nem perto. E aí deixei esse sonho de lado. E na época de fazer faculdade, né, de me inscrever pro vestibular, essa história é legal pro caralho. Pode falar Pode, palavrão? fica à vontade. Essa história é boa. Eu ia fazer engenharia. Tava tudo certo já, porque eu gosto de cálculo. E aí, nas vésperas do vestibular, um parceiro meu falou assim: pô, você sempre gostou de futebol, sempre quis futebol, por que você não faz educação física? Eu falei, mas eu vou fazer educação física pra quê, né? Ele, não, pô, se você fizer educação física, você pode ser preparador físico de futebol. Eu falei, mas o que o preparador físico faz? Eu não sabia nem o que era o cargo. Ele falou, sabe aqueles caras que fica aquecendo o jogador, que senta no banco junto com o jogador? Eu falei, pô, isso é legal pra caralho. É quase jogador. Pô, é mesmo? Vai pro jogo, fica junto lá. Então, esse cara é o preparador físico. É só fazer faculdade de educação física. Pronto, tava no caminho Falei, então certo. tá bom, pronto. Juro por Deus, no caminho pro vestibular, meu primo tava me levando. Eu tudo decidido que ia ser engenharia. Fiz inscrição tudo em educação física. Voltamos para casa, meu primo falou, você tá louco? Deixei as inscrições em cima da mesa da sala onde eu morava com meus pais e meti o pé. Quando eu voltei, Terceira Guerra Mundial. Nossa, decepção máxima. Porra, Na época também não era comum, Pois né? é, não, você tá louco, você vai fazer educação física. O que você vai fazer da vida? Vai morrer de fome. Você vai trabalhar do quê? Porque a família inteira sabia que ia fazer engenharia. Meu primo já fazia engenharia, então já tinha uma história, né? Falei, não, vou trabalhar com futebol. Mas como você vai trabalhar com futebol? Não conhece ninguém? Como é que você... Falei, calma. Aí beleza, aí entrei na faculdade e fui. E não conseguia nenhuma brecha. Né? Na época, isso era 98 quando eu entrei na faculdade. Ao contrário de hoje, que tem rede social e você tem acesso a todo mundo a qualquer momento, naquela época não tinha nada. Então, para você, sei lá, ou você tinha que ter um amigo em comum que te apresentasse alguém para você conseguir fazer um estágio, ou você tinha que ir lá no clube e bater na porta, e você não ia ser atendido. Simples. E eu não conseguia brecha em nada. E aí, no último ano de faculdade, por acaso, eu consegui uma brecha para fazer estágio de observação, não ia nem para o campo, com o Cristiano Nunes no profissional da Ponte Preta. Cristiano Nunes é do Flamarion, né? Ou não? É o filho do Filho do Flamarion. Flamarion. É. E aí o que eles liberavam é que eu sentava na arquibancada. E aí, como eu fui fazendo muito tempo de estágio, né? Eu levei bem a sério e fui todos os dias. Eles começaram a deixar eu entrar dentro do campo, não dentro ali no gramado junto, mas no ambiente, ficar sentado ali de canto, anotando. Então, se aí tinha um treino que é fora, eu ia junto, tal, deram umas brechas assim, mas só de anotação. E aí, às vezes, tinha alguma oportunidade, encostava no Cristiano, ou encostava em algum auxiliar dele, tirava alguma dúvida. Foi isso. Aí eu fiquei muito tempo fazendo estágio Cristiano, acho que deu uns 7, 8 meses. Então, feriado, fim de semana, tinha treino, eu ia tudo. Abandonei tudo para
para fazer esse estágio. E aí ele falou, cara, vou dar uma força para você, que eu vi que você tá bem determinado no que você quer, e eu vou colocar você para continuar o seu estágio, mas aí já como auxiliar da preparação física no Sub-17, que era o Maurício, o preparador físico. Ele falou, você já vai com a roupa do clube, né? Isso em 98 ainda? Não, Já... isso aí já era 2001. 2001. Já começa Aí, a ficar diferente, né? Isso, o estágio com o Cristiano foi em 2001, a ida para o Sub-17 da Ponte foi em 2002. Já estava formado. E aí você começava a colocar mais a mão na massa, né? Então eu ficava junto com o Maurício, aí o Maurício de vez em quando, aquece os caras para mim, Sim. faz assim, faz assado. Aí eu fui pegando a prática ali no dia a dia, mas morrendo de medo, né? Já começa a bater morrendo de o medo. que seu primo tinha falado, né? Não sabia nada. Nada. E aí, estudando. Falei, agora eu preciso começar a me especializar o máximo que eu posso. Eu sempre estudei na faculdade a parte de treinamento, mas uma coisa é o livro. Sim. Outra coisa é você pegar um time de futebol. E na época, Thiago, tinha bastante assim estudos relacionados ao futebol, da parte física? Tinha não relacionado ao futebol. Eu sempre estudava a questão de treinamento de força e treinamento de performance aleatório. Aí vocês E colocavam aí no eu futebol. fazia as adaptações que eu achava que era pertinente ao esporte. Mas o mais difícil ali era, que eu acho que é até hoje, se bem que hoje eu acho mais fácil, era a condução do trabalho. Sim. O treino em si não é o mais difícil. Na época era tudo difícil, porque eu estava iniciando. E aí, para terminar essa história rapidamente, eu fiquei um tempão com o Maurício no Sub-17, acho que mais uns 6 ou 7 meses de auxiliar dele. Isso tudo grana zero, que é legal de falar, porque hoje, às vezes, alguns estudantes me procuram perguntando, preciso de uma oportunidade e tal. E querem dinheiro, né? De cara. Estamos sofrendo isso lá na escolinha, na escola também. E aí, o estágio que eu fiquei com o Cristiano, óbvio que eu não recebi nada. Depois eu fui para o Sub-17 com o Maurício, não recebi nada. Existiu uma reformulação na Ponte Preta. Na época tinha infantil, que era o Sub-15 A e B, o juvenil, que era o Sub-17 A e B, e o Sub-20. O Maurício era do Sub-17 A. Eu estava com ele. Ao final desse ano, teve uma reformulação, acho que para cortar gasto. Cortaram as categorias B. Então ficou só um Sub-15, um Sub-17 e um Sub-15. Que é aí que vem o Monga de treinador de Sub-15. E aí não tinha preparador físico. Cara, Thiago, assume você. Mas não temos dinheiro. E eu assumi, aí eu já não era mais auxiliar, nem estagiário. Eu era o preparador físico Sub-15. Nessa altura do campeonato já estava fazendo pós-graduação, congresso de treinamento. Tudo que tinha relacionado a treinamento esportivo eu ia. Treinamento de força, treinamento de melhora de performance, treinamento de velocidade. Não importa se era para futebol, eu ia. E você conseguia atrelar tudo isso a um trabalho por fora ou não? Era só a Ponte? Não, né? Ainda nessa época da Ponte Preta eu dava aula na Ípica à noite. Na escolinha da Ípica. Eu conciliava o que dava, né? Depois eu larguei e não dava mais. Fiquei acho que mais 3 anos no infantil da Ponte Preta sem salário. Nós chegamos em 5 anos. Caramba. Do dia que eu fiz o estágio com o Cristiano ao último dia que eu fiquei no infantil. No meu último ano de infantil, eu ficava o período da tarde no infantil com o Monga e o período da manhã eu ia no profissional. Na época, o preparador físico me pedia para acompanhar ele, ajudar ele no período da manhã. Então, eu ia de manhã no profissional e ia à tarde no infantil, ainda sem salário. E aí, depois, no final desse ano, eles me deixaram direto no profissional e aí me fizeram um contrato e me registraram. Sim. Mas isso aí tinha passado 5 anos. Então, foram 5 anos de investimento na carreira para eu poder estar onde eu tô hoje. Aí, às vezes, os caras falam assim, não, mas não vai pagar nada, nem uma ajuda de custo. Primeiro que essa parte não é comigo, né? Uma oportunidade dessa mas vai perder? Vê que hoje acho que tá tão fácil o acesso. Não, que a gente conversou até com o Marcinho no nosso episódio anterior, a questão da mudança de geração, né? De pensamentos, que hoje o pessoal quer tudo muito fácil. E na nossa época, ainda você um pouquinho mais antes disso, é muito difícil. O acesso não era tão facilitado assim. Não, era muito difícil, Tanto que eu tenho uma coisa comigo que eu tento, né, na medida do possível, ajudar todo mundo que eu posso. Todo mundo que me procura, manda mensagem no Instagram, preparador físico,
Sim. seguidor, professor de educação física. Ô, Eu sou prova viva disso. Eu respondo todo mundo. Manda, chega direct, pô, os caras mandam um monte de áudio, não sei nem quem é. Mas responde. Escuto, respondo, quando eu posso ajudar, eu ajudo, eu dou uma orientação e tal. Mas eu percebo que muita gente quer pular etapa ou cortar Sim. caminho. Não tem como, cara. Não dá. É porque entra lá no seu Instagram e vê hoje o preparador físico principal da Ponte Preta há anos, uma referência, mas não vê o trajeto, viu, o processo, não. tudo aquilo que você fez. Quer Só ser quer quem lá você a parte boa, né? Mas não vê É tudo que você você fala plantou. hoje, 5 anos, eu fiquei, juro pela minha filha, eu fiquei 5 anos sem salário na Ponte Preta. 5 anos. Pô, não são 5 meses. Sim. Você Se conseguir Você conciliar tudo isso aí você sem grana, cogita hoje isso, não dá. no dia de hoje, não Difícil. vai acontecer. É difícil. Mas eu fiquei, tá, tinha opções? Não. Se fosse hoje, talvez, com rede social, se Sim. tivesse aparecido alguma coisa no meio desse caminho que eu poderia, né? Mas não tinha rede social, não tinha contato. O contato Hoje era... as redes sociais facilitaram o acesso, mas não que o processo Sim, tenha que ser cortado, né? Só peço que é o acesso, tudo, né? mas, por exemplo, hoje, muitos clubes fazem processo seletivo. Sim. Na minha época, Antigamente. futebol não tinha, cara. Esquece, não tem. Era só quem tinha acesso direto às pessoas. Então eu tive que ir me infiltrando e esperar, literalmente. Com trabalho. Literalmente esperar a minha oportunidade. Só que é muito legal você falar isso, como eu disse, de um estagiário, 5 anos sem receber, sem ganhar praticamente não, sem ganhar R$1, Nada. e se tornar o que você virou hoje, que é uma grande referência, o preparador físico principal da Ponte há anos, entre outros clubes. Só que o que mais me chama a atenção nessa história, no começo dessa história, é que, para mim, eu não te conhecia nessa época, mas conheci um pouco mais para frente, o caráter e a personalidade e a forma de trabalhar praticamente a mesma, com uma adaptação ou outra aqui, assim. Só que hoje em dia você coloca um estagiário, é capaz dele querer tomar o seu lugar no primeiro dia. É capaz dele já perguntar coisas, querer se meter, você não. Quieto, mas se impondo nas horas que tinha que se impor, e o pessoal foi vendo em você e foi trazendo mais para perto, trazendo mais para perto. Talvez se você não tivesse esse jeito seu, não ia durar um ano, não ia durar um mês, alguma coisa assim. Eu não sou, né? Já errei bastante já. Mas eu procuro, na medida do possível, manter a minha conduta, né? Que no futebol nem sempre é fácil. Sim. Mas é dia a dia, você vai trabalhando com muita gente, você vai tentando levar as coisas sempre da mesma forma, tratando todo mundo da mesma forma, com o respeito que cada um merece. E, obviamente, mostrando que você tem competência, né? Então, aos poucos, a sua imagem ela vai se fortalecendo. Sim. Para chegar a esse momento que, pô, para mim é legal pra caramba, cara. Fico super orgulhoso de ouvir. Quando eu escuto isso, e é frequente. Ó, que você é uma referência. Pô, quando eu fui lá fazer estágio com o Cristiano, eu anotava até se o cara espirrasse. Pô... a gente tava comentando, pô, o Marco Aurélio lá, o meia lá do Flamengo, o Jacozinho. Pô, o Jacozinho espirrou no treino 3 vezes. Pô, e você pegou uma época ali também, Pô, né? só tinha craque. Não, Mineiro não. Marco Aurélio, Adrianinho, Tudo jogador bom. Alexandre Negri. Timaço. Então anotava tudo, cara. Sim. Tudo. Olha, ele correu 2 vezes pro lado esquerdo, 2 vezes pro lado direito. Eu anotava. Não sabia nada, absolutamente nada. Aí eu falei, vou atrás, vou estudar. Aí fui fazendo, fui aplicando. Aí eu fui vendo, falei, pô, isso aqui eu acho que serve, isso aqui eu acho que não serve. Pô, isso aqui, pô, eu lembro que o Cristiano fez uma coisa lá. Pô, eu não sei se aquilo lá é bom. Vou fazer do meu jeito. Ah, não, mas, pô, tinha uma coisa lá que ele falava que é legal pra caramba, vou fazer. Porque daí você vai montando o seu jeito de trabalhar. Não tem uma receita de bolo pra você seguir, né? Você vai desenvolvendo o seu jeito e vai validando no dia a dia com o trabalho o que você acha que funciona, o que você acha que não funciona. Aí você recebe crítica, recebe elogio, você vai filtrando e vai moldando uma forma de trabalhar. E o que eu acho que é o principal que não é claro para todo mundo e precisaria ser claro é que a preparação física, no meu caso, eu sou uma peça na engrenagem. Existe o treinador, que é uma outra peça. Existe um fisiologista, que é uma outra peça. Existe um nutricionista. Existe um auxiliar técnico. Existe um treinador de goleiro. E existem os jogadores. Né? E cada um com alguma dificuldade, cada um com algum problema. E essas peças todas têm que se encaixar. São pessoas, né? São. E futebol, não a gente que trabalha, né? Mas a cultura do esporte no nosso país
É sempre que dá alguma coisa errado, achar um culpado. Sim. E sempre que dá certo, achar um responsável. Só um, Isso é verdade. Nunca é todo mundo. Um exemplo claro, vamos colocar assim. Tomou um gol aos 48 do segundo tempo. A culpa é do preparador físico. O time não correu. Não correu. Aí tu fez um gol aos 48 do... Pô, Thiago, bem pra caramba. Força, o time tá rápido. Não tem lógica. Mas, cara, não tem como... Isso não tem lógica. Não tem como colocar Mas isso numa discussão. É cultural. Então... Mas desde cedo você aprendeu a lidar com isso, Thiago? Cara, eu acostumei a lidar com isso. Aprender, eu não aprendi, não. Eu não aprendi. Mas se acostuma. Porque é algo que você não controla, né, cara? Eu estudo muito... nada a ver com tem a ver também com performance, não diretamente. Eu estudo muito questão de mentalidade. Até publico algumas coisas no meu Instagram sobre isso. Energia. E tem coisas que você não consegue controlar. Essa é uma delas. Não dá para eu controlar se o time vai tomar um gol no último minuto ou se vai fazer um gol no último minuto. Vou dar um exemplo. A gente jogou contra o Santos na Vila Belmiro, estava 2-0. O Elvis foi expulso no primeiro tempo. O primeiro tempo acabou 2-0 na Vila Belmiro. O time do Santos brigando para ser campeão. Falei, numa normalidade, o Santos vai fazer mais 1 ou 2 gols. Sim. Ninguém vai prestar. Porque tomamos de 4-0 do Santos. Na Vila, que é dificílimo jogar. Então, ninguém vai pontuar que o time do Santos tem uma folha de pagamento muito maior. Ninguém pensa. Montado para ser campeão, jogando em casa, com a torcida. Com a mais. A gente com dificuldade, jogando com 5 minutos do primeiro tempo, mais o segundo tempo inteiro com um a menos. Isso não vai ser pontuado. Só que daí, o que aconteceu? A gente empata o jogo. Com um gol no último minuto do Dodô. Sim. Marcando pressão. Ou seja, o time estava muito bem fisicamente. Conseguiu segurar, né? E na verdade, você pega os números do GPS, foram iguais. Qualquer outro jogo. Como todos os outros jogos. Sim. Existe um padrão. Ali, por algum motivo, mentalmente as coisas foram acontecendo, a questão de energia foi acontecendo, e as coisas deram certo. 1 minuto antes da gente fazer o primeiro gol, o Santos teve uma bola à frente com o Pedrão. O Pedrão defendeu. Se eles fazem 3-0, acabou o jogo. Não fizeram. Sim. Tomaram empate. Se tem mais 5 minutos de jogo, a gente vira. Aí entra essa imprevisibilidade do futebol, né? O futebol assim, tem disso. Não dá pra gente ficar resumindo, isso eu falo sempre. Inclusive, estive na licença A da preparação física da CBF e eu falei isso lá. Não dá pra gente ficar resumindo futebol à preparação física. Futebol é força. Não é força. Sim. Se treina força. Se usa força. É só velocidade. Tem velocidade. Mas futebol é um esporte coletivo que tem bola. A parte tática e a parte técnica do jogo só do vai ser sempre mais importante do que a parte física. O que define o jogo é a bola. A não ser que você pegue um time profissional e jogue contra um time amador. Sim. Um time que treina e um time que não treina. Aí a parte física vai fazer muita diferença. Sim. Sei lá, você vai pegar o City contra o Real Madrid. Um exemplo banal. O City treinando há 1 mês e o Real Madrid sem treinar há 1 mês. Eles têm a mesma qualidade técnica, a mesma condição tática, a mesma estrutura. Sim. Vai ser um jogo sem favoritos, concordam? Sim. Mas um time está sem treinar. Aí a parte física vai pesar. Interfere, sim. Caso contrário, ainda mais hoje, com rede social, com YouTube e tudo, você coloca agora no Instagram, você descobre, ou no YouTube, você descobre o que o City treinou hoje. Sim. Tem alguém que tá treinando diferente? Não. Tipo, alguém tá se condicionando muito mais que o outro? Todo mundo treina a mesma coisa. O que vai mudar ali é a sua organização na semana. Óbvio que não fica idêntico porque não existe uma receita. Mas o meu ponto é, não dá para você resumir o esporte coletivo, no caso nosso futebol, à preparação física. Sim. Porque não tem como. Um jogo você ganha no último minuto, o time correu. Daqui 3 dias, que esse calendário maluco, a gente toma um gol no último minuto. Aí o time não correu.
Aí depois de 3 dias a gente faz um gol no último Sim. minuto. Correu de novo. Não tem como fazer uma E nesse análise intervalo nisso, de né? tempo não treinou. E não tem alteração fisiológica nenhuma. Zero. Né? Zero. Zero. O time. Essa semana nossa, do derby. Jogamos derby. Domingo, 6h30 da tarde. Em Campinas. Na quarta, a gente jogou contra o Brusque. Lá, né? Ou foi aqui? Foi aqui. Foi aqui? Ganhamos. No sábado, nós fomos para Mirassol e jogamos contra o Mirassol. O atleta que jogou os 3 jogos não treinou. Não tem como. Impossível, com viagem também. Então, ele não melhorou ou piorou a performance dele. Não tem Ele como. só chegou mais cansado no jogo Sim. do Mirassol. Mas no jogo do Brusque, esse cara já estava muito cansado. Porque o derby é um jogo diferente, você gasta muita energia. Sim. Desgaste A mental. atmosfera é O outra, né? mental é muito forte e você não mede o mental. O GPS não te dá o mental. Então a gente sabe, ó, esse cara correu mais, correu menos, acelerou menos do que o padrão dele. Ó, ele fez muito a mais do que o normal dele. Esse cara vai ter uma conta cara para Sim. pagar nos próximos dias. Mas o mental não tem. O mental não tem. Coisa que não dá pra controlar. E o mental numa derrota num jogo desse tamanho é pior ainda. Uma situação influencia desse- mais do que o físico. E aí a gente teve o Brusque. A gente ganhou o jogo em casa. Pega o inverso. O Guarani também teve um mental para ganhar da gente. Eu acredito que eles largaram tudo no campo que tinha para largar. Só que eles tiveram uma viagem para Recife contra o Sport. Quanto foi o jogo? Perdeu pra esse 4-0. 4-0. Aí essa conta foi um pouquinho mais alta pra eles pagarem no jogo seguinte, né? Eles tiveram a viagem. Sim. Então, assim, essa parte extra física, que você não consegue medir, dita o ritmo de jogo para jogo. Porque não dá tempo. Né? Você não consegue. Ah, você teve uma semana para treinar? Beleza. A gente tem uma semana Aí para fica treinar. mais tranquilo. Você faz alguns ajustes. Mas essa oscilação que A se famosa prega... semana cheia, né? Essa oscilação que se prega, que você muda o nível de performance do atleta de uma semana para outra, isso não existe. Ainda mais num país como o nosso, né? Isso Que é não um país existe. continental, Isso que não você joga, existe. às vezes, lá em Curitiba, no frio, aí Isso- você pega o não, esporte isso- lá no calor, aí isso não viaja. existe. E as pessoas, às vezes, eu acho que não conseguem mensurar, que não é um... Claro, Palmeiras tem, Flamengo tem, mas são todos que têm um voo fretado. Então, Exato. muitas vezes vai pro aeroporto, o voo é 6 horas da manhã, tem que estar no aeroporto 3 horas da manhã. E Aí tem que chegar lá, tem isso, não tem como chegar lá e treinar. As Não, pessoas é. não colocam E isso tem- na e balança, tem né? outro, e aí a gente tem um... Você mencionou Palmeiras, aí você tem um outro ponto que é importante, que é elenco. Então, num elenco recheado de boas opções, você tem... O que eu quero dizer? Se você consegue revezar atletas quando você precisa, não quando você tem que revezar. Quando você tem que revezar? Quando alguém se machuca ou toma cartão? Quando você precisa revezar, por exemplo, ó, esse atleta aqui jogou 5 partidas seguidas. Ele precisa descansar. Não só o corpo, a cabeça. Esse cara precisa ficar fora de um jogo. Tirar a carga de treino, Sim. deixar ele recuperar tudo para a gente começar a aumentar de novo os padrões físicos dele. Principalmente para ele voltar a render bem ou manter o nível de rendimento que ele tem e também evitar que esse cara se machuque. Se você não tem peças no seu elenco Pra niveladas, substituir esse você cara. não pode se dar o luxo de revezar. Sim. E aí você vai com o cara até Que é estourar. onde dá. Aí vai indo, É. vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Não é máquina. Uma hora. Aí estoura. É, a culpa Ele tem que jogar como máquina, mas ele não é uma Ele máquina. não é uma máquina. Então aí, o que acontece? Você não pode tirar o cara do jogo. Sim. Vou dar um exemplo. O Jorge é um jogador muito importante. Não tem um substituto para ele. Então ele tem que jogar todos os jogos. Ele só vai sair machucado ou suspenso. Mas ele não toma cartão. E ele é um cara geneticamente favorecido. Ele aguenta. Até que ponto? E aí, a gente já detectou, pô, não, nós temos que segurar o Jorge. Pô, mas não dá, o próximo jogo é importante. Pô, todos os jogos são importantes. Sim. Como é que vai dar uma explicação pra torcida? Você Como não é que vai vai dar. tirar um rapaz assim Você do não nada, vai dar, falar que porque descansar? você não... Exato. Porque você precisa do resultado. Ah, vamos tirar o Jorge, ganhou o jogo, fica bonito. E se perder o jogo? É. E aí, você cria um problema novo. Porque a gente vai ter a semana cheia. Domingo o Jorge tem que jogar. E a gente tem que descansar o Jorge, só que ele tem que treinar pro jogo.
E aí, como é que você faz as duas coisas? É, porque tem muitos treinadores no Brasil, quando tem a semana cheia, acaba se perdendo, porque aí é a Treina hora demais. De treina até noite. mais. Treina mais. Aí chega lá na hora do jogo, o cara tá É. cansado, mas é por Pior conta do que disso. se tivesse jogo É, durante a semana. isso não se passa na Ponte Preta, a gente tem isso tudo muito bem controlado. Nelsinho, porra, sensacional nisso, agora o Nenê também. Com isso a gente não tem problema. Mas a dificuldade é, se esse cara vai jogar, esse cara não pode ficar com a perninha pra cima a semana inteira. Sim. Ele tem que ter um descanso, mas até Ele certo tem que ter um ponto, descanso, né? mas ele tem que treinar. Sim, Ele treinar tem que alguma manter coisa. o motor girando. Sim. E quando a gente quer segurar esse cara, ó, vamos tirar o Jorge do jogo do domingo, então ele nem vai treinar algumas sessões com bola, a gente vai fazer outros tipos de trabalho Sim. com ele para tirar esse desgaste. E se ele vai jogar domingo, não dá para fazer isso, porque ele tem que treinar com o grupo, ele tem que participar dos trabalhos táticos, ele tem que participar Tem que saber o que do tá contexto, acontecendo, né? e ele tem que se preparar para o jogo. Sim. E aí, eventualmente, o que acontece? Esse cara machuca na semana de treino. Porque um momento, sei lá, vai ter um coletivo. Vocês jogaram? Sim. Dá pra dosar? Não Não tem tem como. condições. A gente até pede às vezes. Mas o cara Pô, ali dentro não. Dá uma segurada hoje, o que você puder. Que jeito, cara. Vai. Primeira bola que Não estica. vai, vocês vão a vera, vocês vão a 100%. E aí, esse é o problema. Sim. E aí a gente não consegue controlar isso. E aí o cara vai e machuca. Em cima disso, Thiago, nessa tecnologia toda que a gente tem hoje, fisiologista, preparador físico, esse bate-papo entre vocês, ele é válido? Vocês se escutam? Ou é algo que, às vezes, como você disse, tem fatores que, infelizmente, não deixam com que as decisões tomadas ali nos bastidores sejam colocadas em Você prática? fala da gente com os atletas ou entre nós da Entre comissão? vocês, da comissão primeiro, e depois para passar isso para os atletas. Cara, na Ponte Preta hoje, no período que tava o Nelsinho e agora com o Nenê, tudo é muito bem conversado antes. O Nelsinho sempre escutou muito a parte física e a parte da fisiologia. Sempre foi muito ponderado nisso. O Nenê Santana, agora que assumiu o lugar dele, segue a mesma linha de conduta. A gente, nós da preparação física da fisiologia, a gente também tem que entender que por mais... E a gente também não é dono da verdade, Sim. e não existe uma receita. E aí a gente fala assim, olha, ó, Nenê, isso acontece todo dia. O treino hoje não pode passar de tanto tempo por causa disso, disso e disso. Ou, se esses caras alcançarem uma metragem X, a gente precisa interromper o treino. Porque vai pesar para amanhã, enfim. Existe Sim. uma onda métrica que a gente calcula o desgaste do atleta. Então, semana cheia, a gente, por exemplo, apresentou, faz um treino com pouco volume, aumenta um pouquinho, aumenta mais, depois diminui para simular uma situação de jogo e aumenta de novo. Existem várias metodologias. Sim. Você escolhe qual que você vai fazer. Independente do que você escolha, você tem que estar baseado em algo e acreditar e ter convicção naquilo. Sim. Isso é o principal. E aí a gente discute e fala as questões nossas. Mas a gente entende que a gente não é dono da verdade, que não é uma matemática, Sim. e que isso pode ter um erro. É que tem aquela máxima, né? O papel aceita tudo. Papel, né? eu falo isso direto. Papel aceita tudo. E outra coisa, são 21, 22, sei lá, 30 organismos. Eu falei isso essa semana com os jogadores. 30 organismos diferentes. Sim. Passando por estresse diferentes. Com um histórico recente de desgaste diferente. Então tem o cara que não tá indo pro jogo. Tem o cara que tá indo pro jogo e não tá jogando. Tem o cara que tá indo pro jogo e jogando pouco. Tem o cara que tá indo para todos os jogos e jogando todos os jogos. Tem o cara que tem um filho recém-nascido, não tá dormindo Tem direito. o cara que brigou com a mulher. Tem o cara que tá separando da mulher. Tem o cara com o filho recém-nascido. Tem o cara que tá preocupado que o time tá mal. Tem o cara que tá assustado. Tem de tudo. Sim. Tem de tudo. Então, não dá pra gente achar que essa receita ou isso que a gente colocou no papel vai atingir igual o organismo de cada atleta. E do outro lado tem um treinador que precisa treinar, Esse é o que ponto. muda toda hora, um treinador aqui, um treinador, ele precisa mudar, fazer alguns ajustes pro próximo jogo, e ele também fica naquela... Esse Porque é o esse perde ponto. dois já tá na Esse berlina. é o ponto. E a gente tenta frear, entre aspas, o que a gente julga que é necessário, mas, olha, treinador,
gostaria que você fizesse, sei lá, coletivo. 20 minutos de coletivo. Porque nos 20 minutos vai acontecer isso, isso e isso. Ó, mas eu preciso de 40. Cara, a parte sua é mais importante. Sim. Faça 40. Se amanhã os caras estiverem muito mais cansados e vão estar, porque vai subir demais a carga, a gente ajusta amanhã, mas A sua é importante, parte, né? faz e a gente conserta. Eu sempre falo que a gente tem que, o preparador físico, ele tem que atuar ao lado do treinador para ir tapando os buracos Sim. e consertando o que for possível. Porque a parte principal é o treinador, não somos nós. Eu já peguei os dois tipos de preparadores físicos. Um que queria ser o protagonista Que não é. que não é e competia com o treinador, e um que eu acredito que é mais a sua filosofia, que é potencializando Exato. o treinador. Falou assim, não, beleza, então eu tiro o meu aqui, um pouco no que dá, para o papel principal é seu. Eu acredito que o auxiliar, o preparador físico, são pessoas extremamente importantes, mas todos temos que entender que a decisão final fica na mão do treinador, porque ele que vai tomar xingo, ser mandado embora, Sim. isso e aquilo, então eu acho que tem que potencializar e dar na mão dele. E mudou muito essa questão na época de vocês, lá da categoria de base, quando eu comecei. Existiam sessões na semana Sim. físicas. Hoje não existe mais. A gente tem uma sessão. Geralmente é destinada para treinar força. Então, dificilmente tem um dia de treinamento físico. Não tem mais. Antigamente era. Toda segunda-feira. Segunda-feira era Segunda e lei. terça, academia. Não tem mais. Ah, vamos treinar em 2 períodos, uma parte. Não tem mais. É tudo treino com bola. Sim. E aí fala assim, então não tem mais treino físico. Tem, porque tudo que acontece dentro do treino bola tem um Físico. caráter físico. Você Tudo corre, estudado junto. Começa Você a salta, adaptar o treino você dele ali. acelera, você muda Sim. de direção. E aí o que a gente passou a fazer, né? Eu acho que hoje a função do preparador físico é desenvolver algumas capacidades físicas que são pertinentes ao jogo da maneira que ele conseguir, sem dar treino, porque você não dá mais treino físico. Sim. Então, como eu conduzo? Eu trabalho a parte de força separado, porque não dá para fazer lá no Um jogador tá pré-treino jogando ali, bola, né? não dá para fazer peso. Sim. Quando dá, eu junto algumas situações, mas é uma capacidade física que eu coloco toda hora, ou em aquecimento, ou eu pego uma sessão para mim. Sim. Isso está inserido na Ponte Preta. As outras capacidades físicas é tudo monitorado por GPS. Então, ó, a gente precisa que o Jorge faça X número de sprints na semana. Tô dando um exemplo banal. Uhum. Olha, ele não fez. Então, alguns momentos, após algum treinamento Vou ou pegar antes de algum ele e treinamento, fazer. ele faz Sim. e faz um pouquinho. Para contemplar esse volume semanal. Mas você percebe que não é mais uma sessão de treinamento Própria físico. para aquilo, né? Isso entra bastante na especificidade, né? Sim. Tem até um vídeo do Ronaldo Fenômeno comentando que ele atrela assim, as lesões dele É, eu muito já vi. ao tipo de treinamento É. que ele tinha antes. Ele Sim. falava que corria 10 km junto com o Corria, Cafu e tudo corria. mais. Lá, antigamente, todo mundo... E Sim. eu fiz isso. Sim, Na base da ponte, todo mundo treinava tudo junto. Ia no Hoje é taquaral, tem que Hoje é correr no treino taquaral, não aeróbio, gosto. hoje é treino de força, hoje é treino de velocidade. E todo mundo fazia tudo. e as posições exigem Hoje eu não algumas faria valências mais. diferentes, né? Hoje eu não faria mais. O que a gente faz lá, como é um trabalho de força, que é importante para todos os atletas de todas as modalidades, todos fazem. Sim, E aí a separação individual ali, na medida do possível, são as cargas. sim. Você aguenta um pouco mais, você põe um pouco mais, você aguenta um pouco menos, a gente tenta controlar isso dessa forma, que entra no 5-3-1 lá que você Sim, tinha, depois a gente sim. fala sobre isso, que é bem Não, depois a interessante. gente chega nessa parte. Então, assim, o que a gente faz hoje, tenta é controlar as cargas de treino na semana, para o atleta chegar no jogo preparado para o jogo e não estando cansado, porque você pode deixar o cara cansado. E treinar força, é o que eu faço. Não, show. E a gente, nessa parte que você comentou sobre o tempo que você ficou na Ponte Preta sem receber ali, nessa plantação, né, para depois começar a colher, como você vem colhendo frutos aí enormes hoje. E em 2018, na verdade, você
2008, não, 2008 mesmo, você tem essa experiência de ir para a Coreia. 2009. 2009, você vai para a Coreia e lá, chegando na Coreia, você teve novas experiências, novos estudos ou o que você tinha aqui já de conhecimento foi basicamente o que você aplicou lá? Quando eu chego na Coreia, eu fui sozinho, né? Então a comissão técnica inteira era de coreano e eu fui sozinho como brasileiro. Eu tive um problema de adaptação para entender a cultura, isso foi muito difícil. A língua atrapalhou, porque mesmo que eu fale inglês, eles não falam. O inglês deles é ruim, então eu comecei a estudar coreano e misturava, né? Um pouquinho de coreano, um pouquinho de inglês, para me fazer ser entendido ali no treino. E de cara, o treinador principal lá, que é o formato de manager, né? Igual na Europa. Então ele controla tudo. Head coach. Head coach. Então ele controla tudo. Tem o presidente contrata o head coach e dali para baixo ele controla tudo. Ele decide tudo. Totalmente centralizado nele. E ao contrário do que tinham me contado, ele chega e fala, ó, você pode fazer o que você quiser. Beleza. Foi isso que me falaram, né? Certeza. Eu peguei a programação de treinos que eles faziam e eu mudei tudo. Mudei tudo. E assim foi. Durante alguns meses. E aí, de repente, tava tudo mudado de volta pro que era. E aí vinha... E tava tendo muita mudança assim, os frutos estavam dando bastante Sim, resultado pelo que você estava aplicando ali? Então, essa tem uma história interessante que a pessoa que me levou, né, a empresária que me levou, me contou uma vez que a gente ganhou o nosso time era um time bem razoável daquele, era a primeira divisão, mas era um time e não tinha rebaixamento na minha época. Então era um time que ia brigar ali do meio para baixo. E logo depois que eu chego, por coincidência ou não importa, a gente começou a ganhar dos times lá de cima. E a gente fez uma goleada no Jambuque, que é o time da Hyundai, o verde lá, que sempre briga por título, no campo deles. Isso virou notícia, porque a gente fez muito gol em transição, que se fala muito hoje. E tudo no final do jogo. Então, a história da... E aí dizem que saiu num monte de matéria na televisão que o nosso time tinha ganho do Jambuque na parte física. E aí a pessoa que me levou falou, você criou um problema, porque o treinador vai ficar com ciúme de você. Brilhou mais que o treinador. Dali pra frente eu não dei mais nenhum treino. Ele não deixava. Não. Caramba. O que era pra ser o contrário, Pois né? Então vinha pronto os treinos. Ó, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Ó, o aquecimento é assim, é assado. Faltava pouco para acabar o ano. Falei, voltei de férias. Quando eu volto para lá, eu chamo o presidente. Falei, aconteceu isso, eu não entendi nada. E meu contrato acabava no meio do ano, em abril do outro ano, 2010. Falei, olha, eu não entendi nada, porque se for para ser assim, é mais fácil vocês trocarem. Não precisa. O presidente deu uma apaziguada na situação e fomos fazer uma pré-temporada na China. E aí eu conduzia nos treinos, ele entrava no treino, o head coach, ele mudava tudo. O treino andando. Tudo. Não tô brincando. E o sangue subindo. E aí eu era mais novo, né? Eu tinha 29 anos. E aí eu estourei, esse dia eu estourei. Aí brigamos na frente dos jogadores. A treta. E aí veio o presidente, os caras, calma, deu uma apaziguada, ele parou de se meter, mas não deixava eu dar treino. Ficou aquela guerra fria. Sim. Com tudo isso, ainda ofereceram para eu renovar o contrato. Aí eu renovei o contrato. Por mais um ano. Os caras sabiam o profissional que tinha na mão, né? Foi renovar e ficar insustentável. Sim. Aí ele percebeu que ele não ia ganhar essa briga. Aí, cara, assim, ficou assim, horrível a relação. Até que passa mais uns 4 ou 5 meses, a gente rescinge e eu venho embora. Sim. Então, a cultura lá não permitiu desenvolver muita coisa. E nessa época lá, 2009, também não tinha nada de rede social, não tinha nada. A internet era nada. De escada. Não, era nada. A gente, eu lembro quando eu saí daqui, a gente usava MSN. Qual que era o outro lá? SMS também. Tinha o ICQ. ICQ, isso. E a gente estava na época do Nextel. Verdade. Então, assim, eu não conseguia estudar igual você consegue hoje. Então, o que eu tinha eram os meus artigos, que eu não levei.
Era tudo que você tinha na Entrava em cabeça. alguma coisa que eu tinha, livro. Sim. Então, assim, o tempo que eu passei lá, Não de consegui. estudo, não dá, não consegui. Eu lembro uma vez na Indonésia também, que meu preparador físico, o Vitor Tinoco, que ele, na época do Ramadã, né, que eles passam a noite inteira se alimentando, e quando vem o sol, o pôr do sol, o sol começa a nascer, eles param de comer. E chegou uma época ali que são 40 dias, eu acho que de Ramadã, e que não tinha como dar treino, Ninguém porque se alimentava. não estavam se alimentando direito. Eu falei, tá, Vitor, mas e eu, cara? E os estrangeiros, né? Ele falou, cara, academia particular, treinar, porque não tem como a gente dar treino para eles. Então tem que se adaptar à cultura foda. deles, às vezes, e é difícil. E eu sofri bastante porque eu falei, cara, eu tinha que ir na academia às vezes de manhã, passava o dia inteiro em casa, ia treinar à noite, chegava de madrugada em casa, mas o Vitor falou, cara, não tem como fazer muita coisa aqui, não tem como mudar. Dava treino, às vezes no aquecimento, a gente brinca que eles ficavam, tipo, no aquecimento, para mostrar que tá cansado o preparador físico, que eles são sem Vai vergonhinha tirar o pé, também, né? né? Os asiáticos têm um jeitinho de obediente, mas eles são sem vergonha. Aí eles ficavam já. Aí eu vi, tá vendo? Qualquer coisa que a gente tenta fazer não consegue. E realmente, para eu e os outros brasileiros ali, os estrangeiros, continuar tendo o nosso nível de força, de excelência, tinha que fazer alguma coisa Tinha que por fazer fora. por conta própria. Tanto é que hoje a maioria leva fisioterapeuta, preparador físico, porque nós tínhamos que fazer por conta própria que não conseguia hoje fazer. tem o Neymar, que tem o Ricardo Rosa lá, né? Tem o Vinícius Júnior também leva fisioterapeuta, que é o Thiago Lobo. Tem o Rodrigo que leva o dele também. Hoje em dia é essencial, mais comum, né? Estão levando bastante também fisioterapeuta, agora que fazem as duas partes. Mas em cima do que a gente estava conversando, é tanto assunto, né, que vai pulando uma coisa na outra. É uma aula, eu estava conversando com o Jorge, quem sou eu para falar isso, né? Mas o nome, talvez, preparador físico, acho que as pessoas não têm noção do que é um preparador físico. Porque as pessoas falam, só prepara a parte física. Só que eu sou atleta ainda, o Jorge jogou. O preparador físico é um psicólogo, é um auxiliar. O preparador físico faz tudo. Ele anda em em todas as áreas dentro do esporte, dentro do clube. Alimentação, fisiologia, academia, fisioterapia, parte técnica. E todo mundo procura o preparador físico. Eu até mandar um abraço pro Vitor, pro Ítalo Trinchão aí, alguns preparadores físicos que eu enchi o saco, qualquer coisa eles já me viam meio beiçudo, o que aconteceu. Então, eles sempre faziam essa parte de gestão. E eu vou fazer duas perguntas. Essa parte da gestão, que eu sei que você faz muito, que é difícil. E a outra parte também é a forma de se comunicar. Porque você tem a capacitação, você tem a qualidade, só que se você não soubesse se comunicar com o atleta, se você não conseguir comunicar com o atleta, as coisas não andam. Como é que você consegue equilibrar tudo isso, Thiago? Foda, eu acho que esse é um dos seus diferenciais, claro. Porque capacitação, a maioria qualquer tem. Um pode ter, quem for estudar mas tem, né? Esse lidar com o atleta, você conseguir colocar... você precisa fazer a parte física hoje, porque vai te dar resultado no domingo. Você precisa fazer falava fibra branca, não sei se é isso. Você precisa fazer a velocidade na sexta, porque sábado tem o jogo. Só que tem jogador que fala, vou fazer nada, fazer isso, fazer aquilo. Na minha época eu até era chato com isso. Acho que os preparadores físicos aí eu sempre perguntava, mas por que a gente vai fazer isso aí? Essa é a parte mais difícil. Os caras que são muito bons nisso tem que tirar o chapéu. Sim. Que é condução. Conduzir um grupo é dificílimo. Ainda mais a parte física, né? Que é algo que atrai muito. Porque, assim, você tem ali de cara o relacionamento. Pega a Série B, são 38 rodadas. É jogo, hein? Vê mais os caras que a família. Muito com exato. Aí você começa a conviver demais. Aí eu tenho meus dias bons, eu tenho meus dias ruins, eles também. Sim. Então, às vezes eu tô no meu dia mal. Meu dia hoje tá ruim, cara. Eu não quero resenha. Sim. E aí, às vezes, você, como jogador, fala assim, pô, o Thiago tá puto comigo. Nada a ver, né? Ou ao contrário. Isso vai gerando estresse no ambiente. Isso comigo, com o treinador, com todo mundo. Então, conduzir um grupo é a parte principal. Porque o treinamento, é óbvio que o treinamento é importante, mas não é a parte mais difícil, aos meus olhos. O mais difícil é a condução do grupo. Sim, é você gestão, conseguir né? ter o respeito de todos os atletas, para você conseguir que o atleta faça determinadas ações em alguns dias quando ele não quer, ou quando ele tá puto, ou quando ele tá desanimado, ou quando ele tá com dor, ou quando ele tá cansado. Sim. Mostrar que é necessário, né? Mostrar que é necessário, o atleta tem que entender, tem que te respeitar. Ao mesmo tempo, o cara tem que gostar de você, porque senão também não vai fazer. Sim.
E aí tem atleta que questiona mais, tem atleta que questiona menos. E aí o cara, pô, Thiago, pô, eu tô morto, cara. Mentalmente hoje eu não consigo fazer nada. Posso fazer o treino amanhã? Por exemplo, um trabalho de força. Acontece direto. Sim. Ó, pode. Ó, Não dá. pode. Tem que ser hoje. Amanhã não dá mais. Ah, não, amanhã dá. Então, eu tenho bastante flexibilidade nisso quando é possível. Quando não é Sim. possível, não é não, enfim. Mas você tem que, ao mesmo tempo, ser amigo dos caras, dos jogadores, sem que eles sem que eles interpretem que eles são seus amigos a qualquer momento. Sim. Mantendo essa parte profissional também, né? Para não misturar. Sim. Então a gente é amigo, todo mundo se respeita, mas não necessariamente eu vou sentar no bar para beber com vocês. Sim. E ali no treinamento vocês têm que entender que vocês são atletas, vocês têm que fazer a parte de vocês, eu sou preparador físico, eu vou fazer a minha parte, porque vocês vão ser cobrados por uma coisa e eu vou ser cobrado por outra. Sim. Tem que ter essa noção, né? Tem. Paulo Paixão fala Tem. que no vestiário são os atletas e, se possível, ele vai até lá, leva na boca dele um Gatorade, Sim, alguma coisa, sim. porque ali ele é o principal. Porém, a hora que sair dali ou ir para um campo, alguma coisa, eles têm que entender que eu vou cobrar eles também. Exato. Então, E isso que vocês fazem esse cara, maravilhoso. o que você mencionou aí, o Paulo Paixão, quem conviveu, que trabalha, fala que a gestão de trabalho, não vou nem falar na parte técnica do trabalho dele, não vem ao caso. A gestão diz que é fenomenal. Sim. Não tem um que não gosta dele. Diz que é fenomenal. Tem mais de 38 títulos. Diz que Só. muito bom nisso, muito bom. E é o diferencial, né? E aí você tem que ter os argumentos, convencer o atleta. Eu vou falar uma coisa para você hoje. Ó, faz porque vai acontecer isso. Ou não faz porque vai acontecer isso. Tem que acontecer, senão eu tô morto. Tem que ter. Você vai falar, pô, o Thiago falou lá, não aconteceu nada que ele falou. Sim. Então você tem que estar respaldado. E aí o atleta sabe. Vocês jogaram, você sabe. Sim. Vocês sabem quando vocês estavam bem preparados para jogar. Vocês sabem quando vocês estavam mal preparados. Quando vocês estavam com força, quando vocês estavam sem força, Sim. quando vocês estavam rápido, quando não estava, quando estava com dificuldade para acelerar e quando não estava. Você sabe. Sim. Jogando, você sabe. Isso ninguém te engana. Isso ninguém te engana. Você não consegue enganar o atleta. Ele percebe. Aí ele vai falar, pô, isso aqui tá fazendo bem para mim. Isso aqui não está fazendo bem para mim. Ele não precisa saber a teoria. O atleta não precisa entender de treinamento. Mas ele sabe. Mas Ele ele precisa ver o sente. resultado, né? O Ele precisa ver termo, o assim, resultado. às vezes... Ele sente. Ele sabe. Ele Ó, precisa ver o resultado Pô, ali. tô arrancando com um pouquinho mais de facilidade. Ou não, eu tô me sentindo pesado. Sim. Eu tô me sentindo lento. O atleta sabe. Eu Isso você não engana. peguei as duas fases, né? A fase um pouco mais antiga e a fase dos preparadores físicos um pouco mais modernizados, vamos dizer assim. E eu vinha daquela 3 sets de 10 academia, toda hora, fazer academia antes do treino. Não, tem tendinite, tem que fortalecer. Que aí eu peguei um preparador físico, me chamou e falou assim, cara, as máquinas são legais, tudo, você se sente bem, só que tem outro tipo de treinamento, não precisa só da máquina. Vamos fazer um treinamento aqui, aí começou a parte funcional, essas coisas. Eu falei, o primeiro treino que ele me deu, ele falou, não, vai, faz sem peso aí. Faz isso, faz aquilo. Eu falei, Sem cara, peso, né? isso aí não vai dar certo. Eu, jogador de força, Não. melhor. Fiquei bravo, falei com ele. Ô, Ítalo, fiquei bravo, pô, não dá. Tá, vamos fazer uns movimentos aqui pra coordenar a sua corrida. Falei, pô, esse cara tá de brincadeira comigo. Aí ele foi, me chamou na sala, me mostrou um vídeo do Robin, fazendo. Preparador físico, trabalhando no Bayer, esqueci o nome. É o Gustavo Martins. Ele pegou um vídeo do Robin, ele chega no Bayer, esse preparador físico, fala, ó, eu vou fazer o Robin ficar um pouco mais rápido. Aí na hora todo mundo deu risada nele. Pô, Robin, um dos caras mais rápidos do mundo. E ele começa a fazer esse mesmo trabalho que o Ítalo fez comigo. Chega no final da temporada, ele pega 2 vídeos de montagem, o Robin em uma temporada e o Robin em outra, fazendo o mesmo pique. Esse Robin atropela. Aí o Ítalo me mostrou que ele falou, cara, não é só a carga, é legal, é tudo o peso, só que tem movimento, tem isso, tem aquilo. Então ele conseguiu mostrar para mim, tanto é que hoje pouco eu faço para manter o nível de força, mas eu faço mais essa parte funcional, essas coisas. Só que eu acho que foi difícil essa transição também. Você pegou esse tipo de atleta que trabalhou muito ali aquela parte de tiro de 1000, isso e aquilo, mostrar para ele que não é só isso, cara. Tem essa parte aqui, porque a parte estrutural é a mesma coisa, força, velocidade, salto, isso e aquilo. Só mudou as formas de conduzir, de aplicar, né? E isso acontece o tempo inteiro, isso acontece hoje. É que vai mudando as metodologias. Dá para você ficar forte de várias formas. Sim. Só que não dá para você usar todas as formas.
Dá para você ficar resistente de várias formas, mas não dá para você usar todas. Sim. Então você tem que ter uma metodologia. Não dá para você começar a abraçar todas. Tenho vários amigos meus que gostam dessa metodologia de movimento. Não, o pessoal gosta de falar, você até mencionou a questão funcional, mas é uma metodologia de melhorar o movimento. Sim. E você ficar mais rápido às custas de economia de energia, porque seus movimentos estão melhores. Aceleração, frenagem, né? Isso é uma linha. Eu gosto da linha de melhorar a força. São linhas diferentes. Sim. As duas visam a mesma coisa. Te deixar mais forte para você acelerar melhor. Sim. Melhorar seu movimento para você acelerar melhor. As duas querem performance. Sim. Até nesse ponto de metodologia, gostaria até que você falasse um pouco depois da Arena Vegete, né, que é um programa que você tem de treinamento. E voltando um pouco na época que a gente trabalhou junto, que você foi meu preparador físico, eu lembro que os preparadores anteriores, a gente fazia bastante tiro de 1000, como o Lucas comentou, a gente fazia bastante treinos assim que duravam de 1h30 a 2 horas ali. E você chegou, lembro que na época, com treinos de 30, 40 minutos, falava, vai ser isso, 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 fez, acabou. A gente treinava, falava, mas como? Como que a gente vai ter resultado com só 30, 40 minutos? E a gente via esse resultado dentro de campo, né? Acredito que você foi um marco, assim, pelo menos na minha memória que eu tenho, dessa mudança de treinos longos e talvez que não obtinham muitos resultados para treinos curtos e objetivos que davam resultados muito melhores do que a gente fazia antes. Então, eu queria que você falasse um pouco da Arena Vegete, né, Thiago Vegete, que você tem, e passando um pouco para essa parte de metodologia. Aqui vai parecer um pouco contraditório, mas essa pergunta é muito legal para que já dentro dessa minha plataforma online, que é a Arena Vegete, eu tenho um grupo de suporte que eu atendo as dúvidas dessa galera toda lá. E já veio perguntas parecidas com essa. Essa pergunta é muito legal. Então vamos por partes. A questão dos treinos mais curtos é uma adaptação. Eu já penso nisso há muitos anos. Eu não penso a sessão de treino sozinha. Nunca fiz isso. Sim. Então, a gente vai fazer um treino terça-feira à tarde e esse treino resolve o problema do universo. Não. Esse treino é uma peça no tabuleiro inteiro. Por que esse treino tem 20 minutos e ele tá terça à tarde? Esse é o ponto. Então, antes da gente definir, eu falo isso com o Norberto, que é o fisiologista nosso, que eu vejo pouco acontecer. A gente responde vários porquês. Sim. Antes de pensar na sessão de treino. O que a gente quer? Como que a gente treina isso que a gente quer? Por que a gente quer? Cabe nesse dia? Quanto cabe? Sim. Para quem que é? E aí você define a sessão. Então, vou fazer tiro de 1000. É bom, é ruim, não sei, depende. Pra quê? Pra quê? Por quê? Pra quem? Quando? Vou dar um exemplo. Treino de tiro de 1000, acabou no futebol. Se você entrar na minha plataforma online, vai ter pra caralho. Vai ter pra caralho. Por quê? Você pega a semana de um time de futebol. A semana nossa agora, por exemplo. A gente vai apresentar quarta-feira. Treina quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e joga segunda. Certo? A resistência aeróbia dos caras, de quem jogou ontem, já tá treinado. O jogo já fez isso por nós, certo? E o jogo de segunda já vai fazer também. Então já temos 2 sessões longas de treino aeróbio. Sim. Os caras percorrem 10, 12 quilômetros. Isso é aeróbio. Sim. Isso, mais 16 pessoas só fizeram isso. Tem o G2 ali Sim. ainda aqui. Aí, a gente vai ter os jogos reduzidos, os treinamentos da semana, que treinam, além de outras coisas, a resistência aeróbia de novo. Que os caras percorrem 5, 6 quilômetros nas sessões de treinamento. E aí o GPS mostra pra gente as faixas de velocidade. Desses 6 quilômetros, o cara correu 4 quilômetros ali em torno de entre 10 e 12, 13 quilômetros por hora, alguns mais 30 metros em tal faixa, mais 100 metros em tal faixa, ele já dilui tudo isso pra gente. Sim. E aí eu vou e coloco um tiro de 1000 pra quê? Tem necessidade. Sim, por quê? Então, o que esses caras não fizeram? Força.
O que que esses caras não fizeram? Sei lá, um sprint curto com carga. Aí a gente treina o que esses caras não fazem. Porque o treino com bola faz tudo por nós. E aí o meu trabalho lá, que é o do preparador físico, que eu imagino que deve ser, é organizar tudo isso. Sim. Treinar tudo dentro ali do treino com bola, onde parece que ninguém tá treinando físico, mas tá. Deixar tudo organizado para treinar tudo que a gente precisa. Sim. Ah, faltou alguma coisinha? Aí eu uso aquecimento. Mas você usa esses dados do GPS para como informação e potencializar o que você vai fazer com os caras. Eu vejo que muita gente pega esses dados, às vezes, e usa de uma forma errada, uma forma que não é correta. Você tá falando que você, pô, o que que faltou? Faltou isso, faltou aquilo. Você consegue usar isso exato, para melhorar. Senão não tem Não sentido. tem por quê. Não tem por que ter, Senão né? não tem sentido. E aí, você pega, por exemplo, aí eu vou puxar. Um treino, quando a gente tinha os treinos físicos, lá na tua época, Sim. que eu fazia pouco. Porque eu já sabia. Então eu vou fazer, por exemplo, aí é que eu acho que é uma outra coisa que acontece que eu vejo com frequência, é muitas vezes você treina uma coisa achando que você está treinando outra. E aí você não sabe, às vezes, responder os porquês. Sim. Eu quero treinar potência anaeróbia. Eu vou dar um exemplo. Sim. Qualquer, banal. Mas você vai e faz um treino de resistência anaeróbia. Difere, né? Você não treinou. Não é que esse treino que você fez é ruim. Mas não atingiu O problema é que você não treinou o que você quis. Não fez o que você quis. Esse é o ponto. Sim. E aí, se você for puxar na metodologia, em treinamentos da fisiologia, um treino de potência anaeróbia, ele é curtíssimo. Sim. Ele é curto. Bem curto. Muito intenso. E muito intenso. Quando a gente tinha essas sessões de treino físico lá na base, por que que eu eventualmente escolhia treinar potência anaeróbia? Porque nos treinamentos com bola da semana não tinha isso. Sim. E a gente não tinha GPS. É. Mas visualmente, isso é a vantagem que eu até converso com o Norberto, que é o fisiologista. A gente aprendeu lá atrás, fazendo o olho, Agora fica mais com o fácil. GPS fica mais fácil. muito mais fácil. Sim. Às vezes a gente nem usa o GPS. Só usa para validar. Ó, Uhum. a gente até faz uns exercícios. Fala, o que Faz a gente antes, acha né? que foi o treino? Que já vi, Aí eu achei né? assim. Vamos bater com o GPS para ver. Puta, Sim. aconteceu mesmo. Sim. No olho. De E é tanto pra que a gente já facilitar, fez. né? E eu já sabia que ia ter coletivo. Principalmente na época sua. Muito coletivo. Coletivo. Coletivo de novo. E Só o que coletivo. você não treina no coletivo? Potência. Sim. Então precisava colocar a Então, ó, potência. vamos colocar uns treinos de potência. Que não precisa ser longo, porque o coletivo já faz isso. Sim. O coletivo já treina a resistência. Você percebe o porquê? Sim, sim. É, agora eu percebo. E aí, entra lá no meu negócio online. Então, a essência lá é o público-alvo. Jogadores de futebol Então, sem que estão clube. sem clube, Sim. ou que estão se preparando para ir para um clube, ou que estão de férias, Aqui não tem esse coletivo daí. ou que querem jogar uma pelada bem jogada de final de semana, Sim. ou jogam amador. Quer sobrar no Zain. Era esse. Esse era o público-alvo. Aí eu acertei também em preparador físico. Sim. Os caras Acertou compram. e muito. Os caras compram. E aí, se a essência do meu negócio é o atleta que tá sem clube, que tá em férias, que tá querendo jogar uma pelada de fim de semana, você concorda que esse cara não treina É a semana Então ele todinha. precisa Com- desse tiro de 1000. com outros Sim. 15, 20 atletas? Ele não tá em lugar nenhum, ele tá precisa- sozinho. Ele precisa de tudo, né? Então eu não tenho o jogo reduzido para treinar a resistência dele, Sim. eu não tenho o coletivo para treinar a resistência dele. Sim. E aí você pega num reduzido, ele vai fazer bastante aceleração curta, que é o que acontece às vezes num circuito, Uhum. mas ele não sprinta porque não tem espaço. Sim. Ele não faz reduzido, então eu preciso de um circuito para treinar o que aconteceria num jogo reduzido, Jogo reduzido. só que sem a parte técnica do jogo. Sim. Não faço mágica. É. Eu não tenho o coletivo que treina a resistência e obriga ele a fazer alguns sprints. Então eu preciso que ele tenha um treino ali de velocidade que force ele a fazer sprints. Sim. Eu não tenho o coletivo também que faz ele correr 10 ou 8 km, 6 km, 7 km, dependendo do volume. Então eu Vai fazer preciso os tiros de- dos tiros de dos 1000, tiros de 1000. dos tiros de 800. Sim. Mas isso tudo bem elaborado. tudo E aí bem eu pensado, organizo. né? Aí eu organizo a semana. Então quando o cara entra lá, aí ele tem uma infinidade de programações.
Ele escolhe. Sim. Então tem programação de 2 semanas. Porque pode acontecer, fala, pô, eu tô de férias do clube, eu tenho 2 semanas para treinar, para me apresentar. Tem uma programaçãozinha lá de 2 semanas de treino físico. Só seguir. Tem de 4, tem de 6, tem de 8, tem de 16. Tem programação que o cara treina 2 períodos, se ele quiser. Tem programação que ele treina um período só. Tem um cardápio gigantesco. Sim. Porque daí você cai lá e você escolhe. Aí tem variação. Pô, eu sou atleta iniciante, eu nunca treinei. Não, eu sou atleta intermediário, eu sou atleta avançado. Pô, eu sou profissional, não vou treinar igual iniciante. Sim. As cargas de treino, os volumes, as intensidades são tudo mais altas. Sim. Os treinos são mais pauleira. Aí tem programação que pleiteia jogo. Então, você joga de fim de semana. Você joga pelada, você joga amador. Eu jogo todo domingo. O que eu faço? Tem lá a programação que tem jogo todo domingo. A segunda é folga. Na terça você tem um treino de força. Sim. No sábado, mas você não tá em clube. Então no sábado você vai fazer um pouquinho de trabalho de core, mobilidade, um trotezinho, porque você tem um jogo domingo. Ah, mas lá na Ponte Preta você faz isso? Porra, óbvio que não. Já tem outras coisas lá. Lá é um É clube tudo de futebol. diferente, sim. Ali é adaptado para você treinar sozinho, Sim. com a estrutura que você tiver, para você jogar futebol. Quando você conseguir jogar futebol. Não é para um cara que tá no clube. Que já tem tudo lá, tem Porque o o jogo. cara fala assim, pô, você falou que o tiro de 1000 não existe mais, mas lá tem. Lógico que lá O tem. cara não tá no campo. O problema não é o tiro de 1000, o problema é o porquê usar o tiro de 1000. O tiro de 1000 é ótimo, apesar do que o atleta detesta, porque dói, né, fazer tiro de 1000. Meu Deus. Mas ele é um treino maravilhoso. Para condicionar a resistência aeróbica, é ótimo. Não tem nada melhor. Depende de quando e como usado, né? E esses... São os porquês. Sim. Tem que ter porquê as coisas. Não dá pra você fazer aleatório. É porque eu gostei, eu vi na internet, eu vou fazer. Exato. Aí você vai pegar os treinos de força que tem na arena. Sim. Eu não faço na ponte. Sim. Não dá. Porque lá é pensado para você fazer sozinho. Sim. Você e mais um. Você e mais 2, 3 amigos. Não é para 30. Sim. Que é o controle de carga. Não é para 30. Diferente. É impossível, não dá. Que é a pergunta do 531. Sim, tem a metodologia 531 que o pessoal tá usando bastante, né? Eu vi até um vídeo seu comentando Legal sobre demais. isso. Só que não dá para esporte coletivo. Sim. Aliás, pode até dar. Se você tiver Precisa de um staff bastante, gigantesco. você tem que ter staff. Senão- Porque eu não consegui achar. Tem uma metodologia do 531, uma variação dele para futebol americano. Sim. É jogador pra caramba futebol americano. Só que deve ter muito staff para A controlar. estrutura de lá E deve eu ser- acho, aí é achômetro, que os caras não, pela cultura americana, eles não treinam juntos. Deve cada um fazer os... Não é todo mundo treinando força ao mesmo tempo. Você passar aqui no Brasil, Cada ó, um você precisa faz. fazer isso aqui individualmente. Cada um faz todo faz. mundo junto. Cada um faz. faz. E aí funciona. Sim. Porque eles têm a cultura de levantamento de peso lá nos Estados Unidos. Aham. Os caras treinam pesado com carga desde sempre, não é igual no Brasil. Então, para eles isso é normal. E tem a disciplina também, que o Exato. jogador brasileiro às vezes não vai Falar para um cara lá, aceitar para um muito. americano, falar. Eu tive uma experiência legal, depois eu conto. Com um tenista lá, fiquei lá 10 dias. Falar para o cara fazer um treino super complexo de levantamento de peso olímpico para um americano é igual falar para um brasileiro que ele tem que, sei lá, ir na Lagoa Taquaral fazer 5 tiros de 1000. Você não precisa ensinar ele. Sim. Ó, marca lá 1000 metros e corre nesse tempo. Tranquilo. Pra ele é... Ele é tranquilo. Agora, se você vai deixar um treino de força complexo para um brasileiro fazer, não vai fazer. Não vai. E Não se sabe fizer, vai fazer tudo Não sabe errado fazer. ainda. Lá ao contrário, lá eles sabem. Porque Perigoso desde pequeno- machucar e colocar a culpa Não, em e vai você. machucar. Porque treino de força, Não se sabe você não fazer. souber o que você está fazendo, Desenvolvimento. você vai machucar. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, eu queria exaltar os preparadores físicos aqui de Campinas, porque olha, Renato, Caio, Lucas, você como uma grande referência aqui, tem bastante preparador Sai físico. bastante. Ricardinho, Sai bastante. Paradela, Ricardinho. no Sai vôlei. bastante. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, trazendo para nossa escola de futebol, às vezes eu entro no Instagram lá da nossa escola, aí eu vejo o menino treinando de manhã, à tarde, à noite. No outro dia, treina de novo, de manhã, à tarde, à noite. Um menino de 6, 7 anos, às vezes, aí o pai leva para fazer personal, aí vai no salão, aí vai no campo, aí vai no society, vai no terrão. Claro que você tá no profissional, mas você tem gabarito e experiência para falar disso. Qual o impacto que causa uma criança treinar de uma forma errada e treinar dessa forma que eles estão treinando, cara? Eu acho que primeiro tá pulando etapa.
tá queimando cartucho demais, essa criança vai saturar. Esse primeiro ponto. Segundo, se você não trouxer problemas físicos para essa criança. E eu particularmente, eu acho que uma criança até ali 12 anos não tem que treinar. Tem que jogar futebol. Tem que ser criança, né? Se divertir. Primeiro brincar. Sim. E aí jogar futebol. Jogar futebol. Vai jogar futebol. Bota numa escolinha. Sim. Que seja. Vai jogar futebol. Direto me chamam. E perguntam, meu filho, eu tenho que fazer... Não acho. Não, porque eu vou treinar agilidade com meu filho. Cara, põe pra brincar. Sim. Vai aprender mais um judô. Põe pra brincar. Põe pra fazer outra modalidade. Sim. Aumenta o repertório motor. Deixa a criança se desenvolver. Dentro das fases sensíveis ali, né? Exatamente. Tem muita coisa pra se aprender. Exatamente. E não dá pra você pegar uma criança e levar, a não ser que eu acho que não cabe na nossa cultura. Fora do país isso acontece, que é a especialização precoce. No futebol, principalmente, isso não vai. Né? O moleque já joga bola desde que nasceu, ou que gosta. Ele já vai fazer por si só. O que eu acho que o problema é querer entrar em questões de rendimento, de performance, de especialização muito forte e muito cedo. Acaba sendo até um sonho do pai, né? A maioria das vezes. A maioria das vezes. Chega com 15, 16 anos, não quer saber de bola a mais. maioria das vezes. A maioria das Sofre vezes. toda essa pressão em casa, no treinamento. A hora que recebe mesmo a pressão que já vem do futebol naturalmente, ele fala, aqui, não quero mais isso pra minha vida. E ali com 16, 17 anos que vai vir a pressão de verdade, já tá saturado. Naturalmente não aguenta vai mais. vir, né? Que passa a ser uma Pode profissão, até funcionar para um ou outro, mas eu não acho que é a regra. Eu não acho que é a regra. Até digo pra garotada que futebol não é só chutar bola, né? Não tem é. toda essa parte física, E toda outra, essa parte tem psicológica que interfere depois no futuro. Se pegar um moleque de 6, 7, 8, minha filha tem 7 anos. Minha filha quer brincar, cara. Sim. Aí ela faz. Eu pago a academia para ela. Ela faz 2 dias de natação. Sim. Aí um dia ela tem balé. Aí um dia ela tem ginástica. Aí no outro dia ela tem, sei lá, jazz. Cada dia ela faz uma coisa. Sim, o repertório motor é gigantesco. Vai experimentando. Pô, gostei disso, faz mais um pouquinho. Ah, cansei. Acontece toda hora. Ah, não quero mais, tá bom? Sim. O que você quer fazer? Vai fazendo. Daqui a pouco acha. Não sei nem se vai querer ser atleta. Acho que não. Formando algo dentro dela, disciplina. Exato. Só de tirar da tela, né? Que hoje em dia é tudo faz, tela, cada tela, dia ela tela. faz uma coisa. Cada dia ela faz uma coisa. E eu acho que a mulher quer jogar bola, bota numa escolinha de futebol. Sim. Bota lá pra jogar bola 3, 4 vezes por semana. Lá. Não precisa fazer treino físico. Sim. Você vai levar o moleque pro campo, fazer treino físico pra dar pique. Hoje você entra no Instagram, você vê muito moleque dando pique. Muito caralho, dando não pique, precisa. fazendo agachamento com carga, sobrecarga já. Você vê não necessidade, não é o momento. Eu não vejo nenhuma necessidade. Ô, Thiago, a gente tá caminhando pro final, cara. Porém, queria agradecer, né? Porque nós sabemos a Série B é doída por conta do calendário. É terça, sábado, terça e sexta, tá viagem pra lá, viagem pra cá. Mas por você ter disponibilizado esse tempo, eu queria te fazer mais uma pergunta. Depois o Jorge, não sei se vai querer fazer mais alguma pergunta. As referências que você teve, que você tem, pode ser como treinador ou preparador físico, quem que você se espelha ou se espelhou lá atrás? Cara, eu tenho um respeito muito grande pelo Cristiano Nunes, né? Que foi com quem abriu a porta, né? Para eu começar no futebol, para fazer estágio. Esse cara, ele tem muito sucesso, né? O Cristiano rodou em tudo quanto é time grande. Então, assim, quando eu penso em alguma coisa, pô, eu gostaria de conquistar as coisas que o Cristiano conquistou, seria legal. Só de estar hoje na Ponte Preta, no lugar que uma vez foi dele, já é uma honra, né? E essa outra pergunta é muito legal, porque quando eu vim fazer estágio na Ponte Preta, o treinador era o Nelsinho. Caramba. E eu falei isso pro Nelsinho, antes do Nelsinho sair, que, pô, nem no meu melhor sonho eu iria participar da comissão técnica do Nelsinho, interferir diretamente no treinamento dele e ser o preparador físico dele. Infelizmente ele saiu do clube, mas a gente fez uma amizade. Então, assim, lá atrás,
nunca passou pela minha cabeça. Então, assim, eles já eram, né, uma referência. E aí hoje eu consegui, com o Cristiano não consegui trabalhar junto, mas com o Nelsinho sim, por uma obra do acaso. E de todos os treinadores, cara, que eu trabalhei, o Nelsinho é um fenômeno. Espetacular. Espetacular. Então, se tivesse que botar 2 nomes, seriam esses 2, assim, de cara. Pelo Não, contexto todo, né? sim. Não, coisa boa. Eu também, eu tenho muitas perguntas, mas vou entrar na plataforma lá depois e tiro todas por lá, porque senão a gente vai ficar mais 2, 3 horas aqui conversando. Eu queria mais agradecer mesmo por ter vindo e dizer mais uma vez que você é uma referência. Para mim, busquei muito vídeo seu para poder iniciar minha carreira assim de preparador físico e ainda busco bastante, te acompanho muito, então o meu é mais um agradecimento. Queria que você deixasse também, em cima disso que o Lucas perguntou, um recado para os pais que hoje estão sobrecarregando seus filhos. Qual o conselho que você daria para eles? Eu acho que deixar a criança ser criança, né? Deixa Sim, brincar e deixa escolher a modalidade. É futebol, bota para jogar futebol. É basquete, deixa jogar basquete. Não sabe, faz escola de esportes, vai cada dia fazer uma atividade diferente. Na hora que tiver que afunilar para ir para a competição, aí sim você especializa, aí sim você treina, aí você vai fazer preparação física, aí você contrata um personal sim, para deixar essa criança curtir a fase dela de criança, depois não volta mais, né? não volto. E aí já foi. Que aula, hein? Que aula. E para você que está assistindo, por favor, deixa o like, curte, compartilha, inscreva-se no nosso canal. Thiago, desejamos boa sorte para você nessa reta final da Série B e para sua carreira. Estaremos sempre acompanhando aqui, desejando e torcendo por você, porque realmente são pessoas que nós temos como referência e que mesmo aqui distante por conta do calendário, das programações, nós estamos sempre torcendo por você, viu? Que Deus te abençoe e te leve aí para voos maiores ainda. Eu agradeço o convite, agradeço as palavras. Estou à disposição e vamos precisar de toda a torcida do mundo. Isso aí, Se Deus vamos pra quiser, a gente cima. vai livrar a ponte. Não, Valeu. com certeza. Valeu, gente. Valeu.